Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecer a Deus pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta manhã. Quero pedir desculpas porque não consegui trazer a minha melhor parte. Nós temos reuniões em Mondim às 10h30 também, então a minha esposa ficou para ajudar na reunião lá e particularmente porque nesses últimos 2 domingos não pudemos estar presentes. Tivemos de ir a um funeral na Inglaterra domingo passado e não pudemos, então ela sentiu que deveria estar lá para apoiar a igreja hoje. Mas ela manda saudações a vocês. Eu queria ler um texto aqui no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12. Vamos ler os 3 primeiros versículos que diz: E o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela igreja do Senhor reunida neste lugar. Obrigado pela palavra do Senhor. E estamos tão conscientes da nossa completa dependência do Senhor para falar, para ouvir. Ajuda-nos, Senhor, a ser glorificado no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu fiz um curso chamado Transform, que é uma ferramenta do Liberdade em Cristo, havia uma pergunta que é feita no curso, e a pergunta é: o que você realmente quer? O que você mais quer na vida? Nós podemos responder superficialmente, dizer que quer um café, ou um chá, ou alguma outra coisa. Ou podemos refletir seriamente em oração para responder: o que é que você quer realmente? O que é que você quer da sua vida? E a primeira vez que eu fiz esse exercício, estava na igreja, estava sozinho, estava a orar, e demorou algumas horas para responder. Consegui escrever 3 ou 4 itens daquilo que eu sentia que eu queria. Mas é um bom exercício para se fazer. E há uma frase de alguém chamado Albert Schweitzer. Ele diz assim: não sei qual será o destino de cada um de vocês, mas eu sei uma coisa: os únicos entre vocês que vão ser realmente felizes são os que descobriram, buscaram e aprenderam a servir. Você pode concordar ou não com essa frase, mas penso que ele tem alguma coisa a convidar-nos para refletir sobre a nossa passagem por este mundo. Para quem vivemos? Para nós mesmos? Para Deus? Para o outro? Há um sacerdote franciscano chamado Richard Rohr, no seu livro, ele é do New Mexico, ele escreve no seu livro Falling Upwards, caindo para cima, que a nossa vida tem 2 metades. E na primeira metade da vida, naturalmente e corretamente, preocupamos-nos em estabelecer as nossas identidades, crescer na vida, subir, alcançar, realizar coisas. Mas essas preocupações não são suficientes, fortes, não nos ajudam
para crescermos, para amadurecermos, para embarcar na jornada mais importante da nossa vida, onde vamos encontrar desafios, encontrar situações difíceis, vamos errar, onde vamos perder o controle de coisas. Então, nesses momentos, como é que agimos, como é que reagimos, ou melhor, como respondemos nessas situações? O que pode acontecer conosco nessas situações é que Deus quer fazer com que o nosso horizonte aumente, cresça, que o nosso mundo não fique tão pequeno. E nesse processo há sofrimento. É necessário que haja sofrimento, porque Deus faz alguma coisa em nós que Ele não faz a menos que experimentemos essas situações para crescermos, para amadurecermos. E essas coisas chocam a nossa zona de conforto. O resultado da segunda metade da nossa vida vai depender muito de como é que formamos essa nossa primeira metade. O que importa realmente não é tanto aquilo que você faz, aquilo que você consegue realizar, mas na pessoa em que você se torna. O que é que Deus faz na sua vida nesse processo? Porque nós só podemos dar para os outros aquilo que nós damos para Deus. Se nós não amarmos a Deus, não vamos amar o outro. Se nós não darmos o nosso tempo para Deus, não vamos dar ao outro. E Deus quer usar situações, ajudar-nos a compreender e realmente, como é que realmente vivemos vidas contentes na situação onde nós estamos. Quer tenhamos muitos frutos ou não, quer experimentemos grandes sucessos ou não, mas que experimentemos a graça, a bênção, a presença dele nas nossas vidas. Nessa passagem que lemos em Gênesis 12, há um contraste entre Gênesis 11 e 12. Gênesis 11, 4 diz: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque do céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Então, podem notar aqui, uma cidade para nós, um nome para nós, não vamos sair daqui. Em contraste com Gênesis 12, sai da tua terra, eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou fazer de ti um grande nome. Eu vou fazer de ti uma bênção. Talvez Deus fez essas coisas na vida de Abraão. Talvez uma das pessoas mais conhecidas, um dos nomes mais conhecidos, é o nome de Abraão, que é respeitado pelos muçulmanos, pelos judeus e pelos cristãos. Eu não sei quantos anos que Abraão tinha quando Deus primeiro falou para ele: sai da tua terra. O que nós vemos é que ele tinha 75 anos quando ele chegou em Harã. E ele morreu aos 175 anos. Então, algumas coisas estavam acontecendo na primeira metade da vida dele, mas o que trouxe realmente frutos foi naquela segunda metade, e as coisas que ele passou, as coisas que ele experimentou na vida dele. Em Atos 7:2, Estevão diz: o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então parece-nos que Deus falou com Abraão para ele sair, e depois de um tempo ele saiu e foi para Harã. E foi lá que Deus começou a falar com ele. A primeira vez que Deus falou: sai da tua terra. Sem dúvida que Abraão é o pai da fé. E Paulo, falando sobre ele em Gálatas 3:9, ele diz assim: desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu.
nós podemos aprender muito com a vida de Abraão e caminhar na escola de fé que ele caminhou. Mas ele nem sempre fez como Deus tinha falado para ele fazer. O que é encorajador, não é? Deus pode usar as nossas vidas, mesmo quando nós não agimos do momento que Ele fala, da maneira que Ele fala, mas que nós não fiquemos onde estamos. Ele não foi direto para Canaã, como Deus tinha falado. Ele não deixou toda a parentela dele. Em Gênesis 13, quando houve fome, ele foi para o Egito. Ele teve que dizer algumas meias-verdades. E ele quis ajudar Deus a resolver o problema da falta de filho. Criou um grande problema. Entre erros e acertos, ele não desistiu. Ele não parou. Ele cresceu na fé e na obediência. E Gênesis 22 é o que mostra como ele cresceu nesse período, a ponto de estar disposto a oferecer o seu filho Isaac, o filho da promessa, para Deus. Domingo passado eu estava numa igreja lá em Leominster, na Inglaterra, e o pastor Dean estava a desafiar a igreja a falar conosco, e ele apresentou-nos 3 situações como uma amostra da nossa caminhada. Em inglês ele diz quit, camp and climb, ou desistir, acampar ou subir. Desistir quando as coisas ficam difíceis, quando é difícil seguir ao Senhor, quando é difícil ser um testemunho de Jesus na escola, na sociedade. Nós estamos, quando começamos a exercer o ministério, as coisas não acontecem do jeito que gostaríamos que acontecesse. Acampar, parar, né? Você não desistiu, mas continuou, mas chegou num lugar que você diz, eu acho que eu já fiz o suficiente, eu vou parar aqui, eu vou acampar aqui, acomodo-me aqui, paro aqui. Ou subir, continuar, caminhar. Qual é a sua situação hoje? Onde é que você está? Abraão enfrentou muitas coisas. Ele deixou o conforto financeiro, porque ele era um dos herdeiros da família. Ele teve que deixar tudo aquilo. Conforto financeiro, ele deixou para trás. O conforto de familiares, ele deixou para trás. Ele enfrentou, em Gênesis 14, ele enfrenta a guerra. Ele enfrentou fome, em Gênesis 13. Mas a segunda metade da vida dele foi muito mais frutífera. E uma das coisas que Deus falou para Abraão era: ser tu uma bênção. Eu penso que não há outra razão maior para se viver do que ser uma bênção. Eu não sei o que você pensa. E eu penso que as pessoas que mais abençoaram este mundo, pessoas que conseguiram realizar coisas, mesmo os não crentes, são pessoas que deixaram algo para trás, que saíram, que foram em frente, que não desistiram, que não ficaram onde estavam, mas que foram em frente, caminharam. Pensa na vida de Abraão, que saiu. Pensa na vida de Moisés, que saiu. José, foi tirado dos seus irmãos, mas saiu daquele ambiente. Na vida do próprio Jesus, que deixou os céus para vir a este mundo. Não sei como é que você pensa em relação a essas coisas. E o seu desejo de servir a Deus, de querer ser uma bênção. E o que é que você está a construir nessa primeira parte da sua vida? É o seu conforto. É aquilo que te faz ficar bem para você? Ou você realmente entendeu o que é que Deus quer da sua vida? Conseguiu responder o que é que eu realmente mais quero?
Nós preferimos o conforto, nós preferimos a segurança financeira, não gostamos das implicações de dar passos de fé, passos que implicam em obediência, mudança. Gostamos da nossa zona de conforto. Mas zona de conforto e bênção não combinam muito bem. O que é que você mais quer na sua vida? Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua vida. Talvez não é tanto que ele está falando aqui sobre salvação, mas é o que é que você quer ganhar e sem entender o que é que você está a perder. Há coisas que ganhamos, que acumulamos, que nos desintegram, que não nos faz ser uma pessoa integral, completa. Mentes divididas, vontades divididas, desejos divididos. É somente quando nós aprendemos a entregar essas coisas, a deixá-las para trás, a caminhar em direção à cruz. Não gostamos da cruz, mas é a única maneira de sermos uma bênção na vida de outro, na vida de outra pessoa. Nós fomos criados para ser uma bênção, nós fomos criados para abençoar, e nós fomos criados para ser abençoados. Há alguma coisa em nós que nos fortalece quando nós somos uma bênção para alguém. Quando alguém é abençoado por nós. Quando nós olhamos nos olhos de alguém para abençoar aquela pessoa. Não conseguimos imaginar como a pessoa sente o que ela recebe de nós, mas sabemos quando somos abençoados. O que é que faz em nós? Há muitos ladrões de bênçãos que nos impedem de abençoar. A indiferença, não me preocupo com o que é que o outro passa, com o que o vizinho, com a minha comunidade, com a igreja, as necessidades da igreja. Outro ladrão de bênção é o egoísmo, quando eu quero viver para mim, para as minhas coisas, para as minhas realizações, para o meu reconhecimento. O individualismo, quando eu sou o capitão do meu destino, sou o capitão da minha vida. O nosso silêncio quando não deveríamos ficar em silêncio. A nossa rebeldia, o nosso orgulho. Essas coisas roubam-nos de sermos uma bênção. Como é que nós podemos ser uma bênção? Como é que nós podemos ser uma bênção para a nossa família? Uma bênção para a esposa? A sua esposa sabe que você a ama? Você olha nos olhos dela e diz, eu te amo? O seu marido sabe que você... Amém. Olhar nos olhos para abençoar. Estava a ouvir John Ortberg, ele estava a falar sobre a maneira como ele tinha criado a filha dele, os erros que ele passou, os problemas que ele passou na vida dele, todas as coisas que ele fez errado, com as quais eu podia me identificar, mas houve um momento que a filha tinha mais ou menos 16 anos. Ele olhando para os erros, para os desacertos dele como pai, como marido, e aquilo que Deus fez na vida dele em transformá-lo, ele chamou-a para conversar com ela, e ele olhou nos olhos e começou a falar aquela oração de número 6, em que Deus ensinou o povo, a Arão, a abençoar. Sim. O Senhor te abençoe. O Senhor levante seu rosto sobre ti.
O Senhor seja gracioso para você. O Senhor te dê a paz. E essa é uma fórmula tão... Acho que não conseguimos melhorar essa bênção que Deus ensinou para o povo, para Abraão, abençoar os outros. E ele, olhando para os olhos dela, ele começou a falar essas coisas para ela. E ele viu que ela estava a chorar. E ele estava a chorar. Era um momento de redenção, era um momento de reconstruir coisas nas vidas deles. Mas como é que podemos ser uma bênção para os nossos filhos? Como é que podemos abençoá-los? Abençoar o futuro deles. Ajudá-los a ir mais à frente do que nós fomos. Como é que podemos ser uma bênção para os nossos colegas? Apreciar a comunhão deles, a amizade deles, o companheirismo deles. Falar essas coisas. Olhar nos olhos e falar essas coisas. Como é que podemos ser uma bênção para os nossos vizinhos? Talvez os nossos vizinhos, tanto da nossa casa como da igreja, são os mais difíceis de serem alcançados. Como é que podemos ser uma bênção nas vidas deles? Como é que podemos ser uma bênção na nossa comunidade? Como podemos abençoá-los? Abraão começou por ouvir a voz de Deus. Deus disse: sai daqui, eu vou fazer de ti uma bênção. Esse é um bom lugar para começar. Ouvindo a palavra de Deus. O que é que Deus quer da sua vida? Como a sua vida pode ter significado? Pode marcar as vidas de outros? Pode deixar uma herança? Nós precisamos de ouvir o Espírito. Lembra, você não pode dar mais do que você dá para Deus. Para ouvir, você precisa de tempo. Tempo na presença dEle. Nós precisamos de ler a palavra. Ler para Deus falar conosco. Precisamos de meditar. Uma vida sem reflexão é uma vida superficial. Refletir na palavra de Deus. Deixar que a palavra nos evangelize, nos mude, nos transforme. Precisamos de vir para esse lugar de oração, onde nós dizemos para Deus: Senhor, não é o que eu quero, o que o Senhor quer, o que o Senhor quer de mim. Como é que eu posso ser uma pessoa melhor na minha casa, na escola, na igreja? Nós precisamos do ensino. O Espírito de Deus quer ensinar-nos a viver como Jesus. Ensinar-nos a expressar o caráter dele, aonde ele nos colocou. Precisamos de discernir os tempos em que nós estamos. Discernir o lugar onde Deus nos colocou, a maneira de vivermos a nossa vida. Eu não falo muito. Eu queria apenas terminar lembrando que Caleb falou. Caleb tinha 85 anos. Lembra que ele falou? Está nessa montanha. Eu não quero ficar acampado aqui. Quero ir para frente. Qual é a sua resposta para Jesus nessa manhã?